Vamos lá, então. Muito bem, beleza. Professor Jardim, primeiro, o senhor veio com uma proposta de jogo que deu certo no início do jogo, né, no início do primeiro tempo, e aí o time sofreu aquele apagão. O que foi naquele momento? Foi uma falta de comunicação? Foi falta de perna para correr atrás dos jogadores velozes do Palmeiras? Como é que o senhor avalia aqueles 10 minutos ali desastrosos? Na realidade, uma boa noite a todos. Na realidade, tudo aconteceu em 7 minutos. Desde os 41, nós tomamos um gol. Aos 41, 43, 44, 48. A gente lamenta muito porque até os 40 minutos do primeiro tempo nós tínhamos a posse de bola, 60%, 61% de posse de bola, mas não apenas a posse de bola por ter posse de bola, mas a gente jogava com um controle do jogo em cima do Palmeiras, marcação linha alta, retomando, conseguindo recuperar essa bola no campo deles, trabalhando a bola de um lado e do outro, principalmente explorando o lado direito do Palmeiras, que nossa equipe muito bem. Conseguimos fazer 1-0, mas lamentamos muito justamente esse apagão. E com uma equipe, né, você errar como erramos contra uma equipe de extrema qualidade como é o Palmeiras é fatal. Então foi mortal para a gente ter tomado o gol, como eu falei, no espaço de 7 minutos nós tivemos os erros, bola parada, que a gente, desde que eu cheguei aqui, a gente não havia tomado um gol de bola parada, tomamos 2 gols de bola parada hoje. E a gente lamenta muito, porque a equipe merecia, com certeza, um resultado melhor, merecia pelo que fez em campo, inclusive perdendo o jogo no segundo tempo com um jogador a menos, conseguiu ainda mais um gol em cima, tentando, né, na medida do possível, fazer um jogo em que a gente pudesse tentar empatar. Mas, como eu falei, a equipe do Palmeiras é muito qualificada, não podemos esquecer que é o líder da competição, que é a equipe que não tomava gol há 5 jogos, se eu não me engano. 6. Então, há 6 jogos. Então, não é qualquer equipe, eles não precisam de tantas oportunidades para fazer um gol, porque tem muita capacidade. O poderio do ataque do Palmeiras é muito forte. Então, a minha equipe está de parabéns pela luta, pela entrega. Lamentamos esse momento, a gente comentamos dentro do vestiário agora, que no momento quando acontece isso, tem os jogadores experientes no grupo e eles precisam, nesse momento, de repente, alguém cair, ter alguém para a gente poder esfriar a equipe adversária. Isso é natural acontecer no jogo, porque foi o que aconteceu. A gente se perdeu naqueles últimos minutos e acabamos tomando uma virada. Para nós, vai doer durante muito tempo. E, professor, o senhor tinha me dito sobre o aspecto emocional, recuperar o controle para a segunda etapa. Como é que o senhor trabalhou isso com seus atletas no vestiário, naquele intervalo, depois de um período tão turbulento, porque eles realmente conseguiram reagir na segunda etapa, voltar com aquela mentalidade dos primeiros minutos de jogo? Eu falei para eles que a gente não adiantava ficar lamentando o que aconteceu, que é algo que a gente tem que analisar depois com calma, vendo os gols. Eu vi novamente os gols, como aconteceram. E não adianta a gente lamentar. O que a gente precisava era ter um poder de reação, e essa equipe ela demonstra essa maturidade, né? Infelizmente tivemos esse apagão e já aconteceu, como eles falaram, no jogo contra o Bragantino, ainda não era o treinador, ainda era o Humberto, aconteceu também, eles tomaram 4 gols, 4-0. Então é algo que a gente precisa trabalhar, mas que bom que eles tiveram um poder de reação já para o segundo tempo, não lamentando aquilo que aconteceu, mas pensando para frente, né? Eu lamento muito um acontecimento que aconteceu, que teve no jogo, discussão minha, do meu auxiliar técnico com o pessoal do Palmeiras. Eu acho que eu sou um cara muito respeitador, principalmente com o árbitro, mas eles estão faltando respeito com o árbitro, chamou o árbitro de cego, xingou o árbitro de tudo quanto é nome, bateu palma para o árbitro e não aconteceu absolutamente nada. Eu relatei isso para o árbitro. Não é justo isso, porque o meu auxiliar técnico tomou um cartão, o auxiliar técnico deles tomou o cartão e que deveria ser expulso era o Abel, que já não é a primeira vez que ele é expulso. Então, eu respeito como treinador, ele tem feito um grande trabalho, ele está de parabéns por ser bicampeão da Libertadores, tem feito um trabalho maravilhoso, mas o respeito tem que existir comigo, com a minha equipe, com o árbitro, porque todas as vezes que ele reclama, está dizendo que ele está dando
a favor da gente. E, na realidade, é sempre, normalmente, contra a gente. Então, eu quero deixar muito claro o que aconteceu, é que nós pedíamos ali uma punição severa e não houve uma punição por parte da arbitragem, porque o quarto árbitro não relatou para o árbitro o que o Abel fez. Então, eu lamento muito, porque não pode acontecer esse tipo de falta de respeito com o árbitro e automaticamente com a minha equipe. Então, tem que ser feito, tem que realmente ter um cuidado maior em relação a isso. Não é à toa que não apenas ele, mas toda a comissão técnica tem sido expulso constantemente porque falta esse tipo de respeito. Você bater palma para o árbitro, está querendo literalmente sacanear ele, né? Então, é uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, os nossos árbitros, né, dizendo que ele é cego, xingou ele de tudo quanto é nome e nada aconteceu. Mas tudo bem, vai ficar como se eu perdi o jogo, é o choro do perdedor e as coisas passam e não acontece nada. Mas eu quero deixar esse meu protesto aqui. Eu ia lhe perguntar sobre isso, mas então, para usar meu último vale, minha última pergunta, sobre o Thuram, que acabou tendo 2 gols marcados para ele. Não sei, aquele primeiro gol, qual foi a sua avaliação? Se foi mesmo o gol dele? Na súmula está relatado que sim. E a importância dele voltar a marcar centroavante para a equipe que não vinha numa boa fase no Grêmio, veio para cá, já é o 3º gol. Eu lamento muito ele ter feito 2 gols numa derrota nossa, né? Numa virada que vai nos doer durante muito tempo. Mas é um jogador, como eu já falei, eu não desisto dele. Ninguém consegue chegar num Grêmio tendo o nível de contrato que ele tinha se ele não tem capacidade. Alguma coisa aconteceu, alguém não acreditou, alguém não organizou ele dentro de campo, que eu costumo dizer para os meus centroavantes, meus atacantes. Ele não tem que marcar um zagueiro. Ele pode se posicionar e ele tem que jogar de bico de área a bico de área. Não adianta ele querer se desgastar indo para os lados. O Thuram hoje fez além das nossas expectativas, principalmente que a gente estava com o jogador a menos, ele precisou dar o seu melhor. Mas fico muito feliz por ele, feliz pelo gol. O gol primeiro foi dele, a bola já ia em direção ao gol. Acabou que foi o Luan, né? O Luan acabou desviando, mas muito provável que essa bola entraria. Eu espero que dê para ele. E o segundo gol é o centroavante, que ele tem que estar presente justamente aonde acontece o maior número de gols, que é dentro da grande área. Jorginho, boa noite. Aqui é a Natália, do Sistema Sagres de Comunicação. Sei que na primeira pergunta você já falou um pouco sobre o que aconteceu no final do primeiro tempo, mas eu queria uma visão sua, Jorginho, como jogador, né? Você foi jogador, então não sei se você teve uma experiência parecida, mas como um jogador, como um ex-jogador, como se explicar aquele apagão no final do primeiro tempo? Natália, uma boa noite a todos vocês. Desculpe a minha voz, estou um pouco gripado. Bem, a gente lamenta muito por ter tido aquele apagão, como eu falei, durante 7 minutos, de 41 aos 48 minutos, nós deixamos escapar uma grande oportunidade de fazer um dos melhores jogos que a gente poderia ter feito até agora, porque realmente até os 41 minutos, até tomar aquele gol, a gente estava literalmente assim, comandando o jogo, com todo o controle, com uma marcação linha alta, criatividade, mudança de corredor, com infiltrações, e a gente acabou sofrendo esse baque enorme. Eu, por incrível que pareça, eu já tive uma oportunidade exatamente aqui de tomar 3 gols no primeiro tempo, jogando pelo Vasco da Gama, uma virada histórica que nós tivemos no segundo tempo, de 4-3 pela Sul-Americana, na época se chamava a Mercosul, em 2000, e nós tomamos literalmente 3 gols muito rápidos, e aconteceu uma virada histórica do Vasco da Gama, então já vivi isso. Momentos como esse não são fáceis de você conseguir superar, nós comentamos isso dentro do vestiário, no intervalo e no final do jogo, que a gente deveria ter tido uma postura de tentar fazer com que essa bola permanecesse no campo do Palmeiras, para a gente poder respirar um pouquinho, trabalhar essa bola com calma, manter essa posse de bola. A gente não conseguiu fazer isso. De repente, um jogador ali cair para a entrada do nosso médico, do massagista, para que
desse um tempo para a gente dar uma acalmada, né, e até mesmo tirar todo o ímpeto do Palmeiras. Mas nesse momento é muito difícil. Até pensei em fazer uma substituição, mas as coisas aconteceram muito rápido. A nossa equipe estava muito bem até os 41 e tomamos, né, 4 gols em 7 minutos. Então agora é analisar com mais calma os erros que aconteceram nos gols, da gente ter a cabeça fria de que e o pensamento, como aconteceu para o segundo tempo, os jogadores voltaram. Eu falei para eles: esquece o que aconteceu, não adianta a gente ficar lamentando aquilo que passou, os 4 gols que nós tomamos, lamentando os erros cometidos, mas da gente pensar para frente do que a gente pode fazer nesse segundo tempo. Eles deram uma boa resposta e conseguiram, inclusive, até mesmo com menos um jogador, né? Acabou que o Arthur foi expulso e a gente conseguiu fazer mais um gol com o Thuram. Então é isso, eu acho que tem que ter a confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Eles jogaram contra o bicampeão da Libertadores, contra o líder do campeonato, e literalmente nós comandamos o jogo até os 41 minutos, até tomarmos o gol. Isso não pode acontecer, é algo que a gente precisa trabalhar na nossa parte emocional, na nossa parte psicológica. Nós temos um psicólogo que trabalha muito bem isso, que já aconteceu num jogo contra o Bragantino, né, de tomar 4 gols, mas não sei se foi, não lembro exatamente se foram gols sequenciais, assim como aconteceu, e espero realmente que não aconteça mais, porque a gente perdeu uma grande oportunidade de permanecer fora da zona de rebaixamento, de repente, inclusive, chegar a uma 9ª, uma 10ª colocação, que seria maravilhoso, principalmente em cima de uma equipe que não toma gol há 6 jogos, uma equipe que tem o melhor ataque, a melhor defesa. É isso. A gente lamenta muito o que aconteceu, lamenta muito pelo nosso torcedor, né, por ele ter tido até os 41 minutos uma grande alegria e acabamos perdendo isso aí em 7 minutos. Boa noite, Jorginho. Felipe André, da Rádio Bandeirantes. Jorginho, ainda um pouco mais sobre em cima desse apagão. Na sua visão, você até citou que já passou isso como atleta. O que acontece nesse momento, né? Você acredita que é uma falta de atenção? É alguma coisa? É mais mérito do adversário? O que você imagina? O que você pode explicar quando acontece esse tipo de situação? E como você pode trabalhar agora para essa sequência de jogos, porque para isso não se repita? Felipe, é muito difícil da gente analisar. Eu acho que o adversário naturalmente tem mérito. Eles conseguiram antecipar 2 bolas, 2 escanteios jogados na área, cruzados na área, e conseguiram fazer o gol, um no segundo pau e o outro já ali mesmo no primeiro pau. Coisa que a gente treina constantemente. Eu tenho elogiado a minha zaga, e principalmente todos os jogadores, porque todos participam ali desse momento defensivo, né? E a gente não tinha tomado gol comigo até agora, e falei para eles: a gente não vai tomar gol de bola parada, porque a gente está muito bem, muito atento. E aconteceu, naturalmente tem um mérito do adversário, mas a gente sabe que não pode deixar esse jogador antecipar ali na frente, porque passa a ser uma situação quase que mortal. A gente não tem um poder de reação na parte defensiva. Então, nós erramos, é claro, vamos analisar tudo com mais calma, para que a gente possa fazer uma cobrança entre nós, para que a gente esteja preparado para o próximo jogo. Jorginho, aqui é a Paula do Jornal Popular, e eu vou insistir, né, nessa descrição sua aí desses minutos finais do primeiro tempo, para saber um pouco mais, assim, né? Você vai ver com calma depois, a gente provavelmente já viu até mais vezes, mas aí quando você fala que espera dos jogadores mais experientes, de repente cair e tudo mais, como você falou, a gente viu, por exemplo, o Jorginho tentando dar uma caneta e não passa pelo Danilo e origina um gol, né? Nesse período. O que mais você viu ali do banco, que você acha que foi meio precipitado, que não deveria acontecer e que não deve mais acontecer? Paula, eu não gosto de comentar principalmente o erro dos meus atletas, falar nomes, eu não gosto de fazer isso, eu acho muito injusto, principalmente no momento que a gente está de cabeça quente. Toda a responsabilidade quando acontece uma derrota, por exemplo, né, é em cima do treinador. Eu quero pegar essa responsabilidade para mim, e nós, naturalmente, ali, juntos, os próprios jogadores se cobram.
né? Um com o outro ali. Aqui não tem esse milindre, de estar preocupado que eu não posso falar. Não, pelo contrário. Muitas vezes já cheguei no vestiário e eles discutindo entre eles por erros que aconteceram, por exemplo, no primeiro tempo. Então, é o momento da gente ter uma cabeça mais no lugar, né? Não desesperar, porque já aconteceu, houve o apagão, erramos em muitos momentos, não apenas Foram 4 gols que a gente não poderia ter sofrido, então agora é a gente analisar com calma. Essa é a minha postura como treinador, um ex-atleta, que não adianta agora a gente querer achar um culpado. O culpado ou o responsável por isso, claro que a gente sabe que todos têm a parcela de culpa, mas o treinador é o responsável. Eu preciso agora catar os cacos que aconteceram nesse jogo para que a gente possa ter o foco voltado para o jogo seguinte, o jogo que é muito importante, um confronto direto, e que a gente precisa fazer esses 3 pontos em casa. Desculpe ser um pouquinho superficial em relação a isso, mas essa é a realidade. Não é momento da gente querer falar de erro específico de um atleta ou outro, pelo contrário. Vários atletas têm sido extremamente, todos os atletas têm sido importantes, né, nessa nossa caminhada. Cheguei aqui, a equipe não havia ganho, já ganhamos jogos, né? A gente teve todas as condições, inclusive de ganhar da equipe que está em primeiro lugar, né? Do líder do campeonato, e jogando um futebol maravilhoso. E esses jogadores que tomaram esses 4 gols que estavam fazendo um grande jogo até os 41 minutos do primeiro tempo.